Meus irmãos, hoje nós temos o prazer, a honra de ter conosco a professora Nádia do Couto Vale. A professora Nádia vai falar para nós hoje sobre sentimento, emoções e o processo da autoeducação. A professora Nádia é doutora em filosofia, mestre em educação, escritora e pós-graduada em literatura inglesa, professora aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, conferencista espírita no Brasil e no exterior, editora da revista Cultura Espírita do Brasil, do ICEB, dirigente de reunião mediúnica no Grupo Espírita André Luiz, criou o projeto Espiritismo na Universidade, na UERJ, onde tem realizado congressos nacionais e internacionais. E também é editora e cooperadora da revista do Reformador. De formas que, resumidamente, este é uma apresentação, mas, acima de tudo, uma pessoa simpática, agradável, que tem certeza que vai nos brindar hoje com muitas reflexões importantes para o nosso aprendizado. Com a palavra, então, a nossa querida Nádia, que tem até 9 horas, sabe, Nádia, para poder apresentar o seu estudo, e depois de 9 até 9h15, nós temos 15 minutos de perguntas, interação, de considerações da plateia, do grupo. Ok? Ok. Fique então, à vontade. Vamos correr, porque o tema é longo, ele é muito cheio de nuances, e então vamos começar logo agradecendo a gentileza, a delicadeza espiritual do convite, que muito me honra. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, particularmente por ser uma outra área em que nós possamos, então, harmonizar as peculiaridades das nossas áreas, que evidentemente se entrelaçam desde os primórdios, porque tudo veio do campo da filosofia. A esse propósito, quero, então, saudar todas as casas aqui, as casas espíritas aqui representadas, todos os lares, todos os companheiros, que Jesus os abençoe a todos. Na Grécia da Antiguidade Clássica, os filósofos pré-socráticos buscavam uma causa para toda a criação, para todo o universo. E uns queriam buscar ali na physis, quer dizer, na coisa concreta. Uns achavam que tudo veio do ar, outros da terra, outros do fogo, outros, enfim, do ar. Então, eles buscavam essa causa de tudo nessa physis, na coisa física concreta. Mas o grande missionário, essa figura exponencial de Sócrates, deslocou o eixo dessas preocupações para colocar tudo isso na intimidade profunda do ser, da criatura. E ele é conhecidíssimo, todos nós sabemos, é um dos precursores, ao lado de Platão, um dos precursores do caminho preparatório para Jesus e certamente para o Espiritismo, não só as mensagens de Jesus no Evangelho e também as mensagens de Kardec nas obras da codificação estão eivadas das contribuições ou da magna contribuição de Sócrates, que não é apenas o pai do monismo filosófico, mas ele é também o pai do método na Terra, o método científico, o método didático e também o pai da moral. É aquele do homem, conhece-te a ti mesmo, que está lá no frontispício do oráculo de Delfos, mas existe uma vírgula lá. E conhecerás o segredo do universo. Esse segredo do universo que está na intimidade do homem, nós sabemos que é a lei de Deus que está inscrita em caracteres de luz em nosso psiquismo profundo, como está dito lá em resposta à pergunta 621 de nosso amado codificador em O Livro dos Espíritos. Nesse processo do autoconhecimento, quando Sócrates disse, conhece-te, ó homem, conhece-te, nós vemos aí essa maiêutica, que é uma automaiêutica, como proposta lá por Santo Agostinho,
na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, em que ele propõe que nós façamos perguntas a nós mesmos para analisarmos, e aqui está também todo o construto dessas nossas reflexões da noite, para investigar tudo o que nós fizemos ao longo do dia. Tudo de positivo e tudo de menos positivo, para então fazermos um balanço ao final do dia. O próprio Santo Agostinho nos orienta para fazermos como fazem os comerciantes, de lucros e perdas. É nesse contexto, então, desse conhece-te socrático, que nós temos aí um ser cognoscente, aquele ser que conhece, que investiga, que é da instância intelectiva, racional. Temos um ser do sentimento e um ser da emoção. Esse ser da emoção, que nos diz muito de perto para as nossas reflexões da noite, junto com o ser do sentimento, que nós vamos ver daqui a pouco, mas o que é importante do ponto de vista metodológico é que com Sócrates, o homem, quando ele deslocou esse eixo para a criatura, para a intimidade profunda da criatura, ele fez com que o homem se tornasse o próprio investigador, portanto, sujeito dessa pesquisa e objeto da mesma pesquisa. Portanto, ele é sujeito e objeto ao mesmo tempo, alguma coisa que está hoje também acontecendo nas mais recentes conquistas da física. Sócrates, nós sabemos, é um grande educador, nós já vimos por quê, com toda a metodologia, e nós costumamos dizer sobre a educação, o que é educar, o que é educação, nós costumamos usar, inclusive, a palavra latina, ex, para fora, do sere, conduzir. Foi exatamente o que Sócrates fez. Ele busca trazer de dentro do indivíduo aquilo que está lá já sediado. Naturalmente que ele está aí fazendo uma proposta absolutamente espírita, porque lá dentro de nós é que estão os nossos repertórios todos. Então, nesse caso, quando Sócrates fez essa investigação, ele buscou, estava passando ali um escravo, nós sabemos que os escravos não eram educados, instruídos, não compareciam à escola, ele chamou aquele escravo e, aplicando a maiêutica, ele provou que aquele escravo sabia responder, e respondeu a um mais ou menos complicado problema de geometria. Com isso, ele provou que nós trazemos uma bagagem, um repertório do plano espiritual, nós dizemos das outras encarnações, o próprio Platão também diz isso, que nós observamos no plano espiritual, e aqui reproduzimos aquilo de forma imperfeita, aquilo que nós observamos, contemplamos, lá no que Platão chama de mundo das ideias. Mas então, o que é o homem? Nesse particular, para nós espíritas, é muito claro, está definido lá em O Livro dos Espíritos, na pergunta 134 de Allan Kardec aos espíritos orientadores da humanidade, que responderam que é um espírito encarnado, é uma alma. É um espírito encarnado. Esse espírito encarnado, nós sabemos que tem essas três instâncias da cognição, do intelecto desenvolvido, da razão, do sentimento e da emoção. Mas então, o que é o sentimento? Nós somos um ser tripartite, não só porque, como Kardec explicou, que nós somos um espírito imortal que não se comunica com o corpo físico, mas sim através de um corpo intermediário, o perispírito. Nós também somos, poderíamos dizer, tomando por empréstimo essa abordagem de Kardec, que nós somos tripartite do ponto de vista das forças fundamentais da mente. Nós hoje usamos mente praticamente como sinônimo de espírito. Então, nós temos o pensamento com maiúscula, o sentimento com maiúscula e a vontade com maiúscula. Isso é uma amálgama de energias que constituem
um conjunto só, e esse pensamento, energia, é o que nos faculta a produzir pensamentos com minúscula, ou ideias, concepções, formulações, opiniões. O sentimento é uma energia que está mais ligada à nossa construção das virtudes. Portanto, tem, digamos assim, uma tessitura vibratória diferenciada da tessitura vibratória das emoções, como nós vamos ver daqui a pouco, porque as emoções têm uma vinculação ou uma ligação muito mais com o nosso plano fisiológico. E a outra força fundamental da mente é a vontade, que o nosso querido Leon Denis, o grande filósofo, poeta da doutrina espírita, diz que é a grande alavanca da mente, do espírito, da nossa evolução. Então, neste particular, nós vemos que a emoção está mais para o plano fisiológico e o sentimento mais para o plano das virtudes, e o pensamento, essa energia que nos faculta raciocinar, produzir ideias, formulações. E a vontade é essa energia que vai direcionar as nossas opções. E é também ela que vai definir o empenho, a velocidade no nosso esforço evolutivo, que é um sagrado esforço evolutivo. Então, é exatamente neste contexto que nós já temos aí uma diferença entre sentimento e emoções. E então, como é que nós vamos reconhecer as emoções diferenciadas do sentimento? Nós espíritas, que estudamos a nossa codificação e todas as obras subsidiárias, nós já sabemos perfeitamente como é que nós separamos, identificamos isso, principalmente porque estamos também solicitados a fazermos esse exercício de identificarmos aqueles pensamentos que são nossos, ou sentimentos que são nossos, ou emoções que são nossas, das outras mentes que podem trazer algumas outras, digamos, ideias, formulações, vibrações para nós, e nós estamos treinados para essa identificação. O que acontece nesse caso do sentimento e da emoção é o que também muitos nossos companheiros lembram que são as paixões. Então, emoções são paixões, elas podem estar vinculadas. Kardec trabalhou as paixões lá em O Livro dos Espíritos, a pergunta é 907, em que ele disse que as paixões não têm nada, porque às vezes são colocadas como alguma coisa inferior que vai nos prejudicar em absoluto. As paixões também podem, é porque o peso da palavra, a conotação da palavra acabou sendo um pouco negativa. Às vezes há paixões que são negativas porque elas são a exacerbação do nosso desejo. Essa é uma distinção que nós fazemos imediatamente, porque as paixões podem nos conduzir a conquistas importantes na nossa encarnação, assim como as emoções também. Tanto que nós vamos falar de emoções positivas e negativas, trabalhando essas questões, mas há interferências nisso. Os nossos interesses, porque nós chegamos aqui e ficamos tão interessados, deslumbrados mesmo, com as possibilidades e até mesmo poderíamos dizer os convites inferiores da matéria, então nós esquecemos isso e a faixa de nossos interesses vai se deslocando, o coração também vai tendo outras inclinações, e é por isso que nós vamos exacerbando algumas paixões, e Kardec é muito claro, ou os espíritos orientadores da humanidade muito claros são, porque eles dizem que o perigo é o abuso. Se nós não tivéssemos aquela disciplina e aquele equilíbrio, isso não aconteceria, como não acontece com vários espíritos que já estão trabalhando isso. A lei
nos orienta no sentido de nós neutralizarmos isso. Pelo processo socrático de autoconhecimento, nós identificamos isso e a razão vem em nosso socorro com o dever. O dever está estudado por Kardec lá no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é 17, item 7, em que está ali colocado o dever como uma lei da vida, como uma obrigação da criatura para consigo mesma e para com o outro. Mas é difícil em função desses interesses, das inclinações do coração, e, portanto, nós temos, às vezes, essa dificuldade, mas temos, toda vez que nos inclinamos com sinceridade para nos melhorarmos, os espíritos superiores, nossos anjos da guarda, e todo esse cortejo de espíritos amigos vem potencializar a nossa vontade para nós atingirmos os objetivos da encarnação. Estamos trabalhando esta área, mas e o pensamento? Onde é que está? Nós já falamos aqui um pouquinho da razão que vem em nosso socorro para nós fazermos valer o dever. Mas a razão também se potencializa ou se exterioriza, se manifesta através da inteligência, que é a nossa capacidade naturalmente de captar informações, observações, formularmos ideias. E então nós temos, em recentes estudos na área da inteligência, todos nós conhecemos, vamos apenas lembrar juntos a formulação das múltiplas inteligências com Howard Gardner na década de 80 do século passado, em que ele apresenta as múltiplas inteligências. O que nós espíritas verificamos muito claramente é que com o desenvolvimento dessas múltiplas inteligências através da reencarnação, nós desenvolvemos e nos apresentamos na nossa encarnação com mais esta ou mais aquela inteligência desenvolvida. Aqui cabe uma observação interessante, porque no planejamento da encarnação, isso está posto lá num capítulo muito especial da terceira obra da série Luizina, de André Luiz, Missionários da Luz, o terceiro livro, em que nós temos lá a descrição, as minudências do planejamento encarnatório, e lá nós vemos que para os objetivos de tal ou qual encarnação, nós vemos que algumas conquistas intelectuais do espírito reencarnante, que não serão de utilidade para os propósitos daquela reencarnação que vai se iniciar, isso então fica guardado, fica reservado, e o espírito não precisa gastar energias na exteriorização, na manipulação das energias desses pensamentos, com minúsculo, dessas conquistas. Mas é bom nós lembrarmos que, do ponto de vista do sentimento, que diz respeito ao amor, às conquistas morais, isto seria até um paradoxo, seria uma contradição da lei, nós reservarmos, já desenvolvi muito o amor, então vou guardar um pouquinho, não vou precisar do amor nesta encarnação. Não, o amor sustenta todos os seres em todos os universos e, portanto, seria contradição nós reservarmos uma cota de amor que já desenvolvemos. Portanto, todas as conquistas na área do amor, que cada um de nós e todos nós já desenvolvemos ao longo desta feira de encarnações, isso é tudo que nós desenvolvemos. Se uma criatura não está ainda exteriorizando todas as conquistas intelectuais, isso tem essa razão de ser, mas essa criatura, você, eu, todos nós, estamos exteriorizando todas as nossas conquistas na esfera do amor. As áreas, falando muito rapidamente, juntos aqui, as áreas são
a linguística ou verbolinguística, a lógica ou lógico-matemática, temos a motora ou sinestésica, ou corporal, que é do movimento. Nós não precisamos desenvolver a lógico-matemática ou a verbolinguística para exteriorizarmos isso. Vamos lembrar o nosso grande craque Garrincha, que todos sabemos não tinha muita escolaridade, mas ele era um gênio no movimento. De um modo geral, os jogadores de futebol, já que estamos nesse exemplo, eles desenvolvem, eles já têm desenvolvida, e vem desenvolvendo ainda mais, essa inteligência sinestésica, que é do movimento, mas também a outra, espacial ou visual, porque eles são capazes de, naquele campo, que é enorme do meu ponto de vista, para minha percepção, eles são capazes de armar um lance daqui que vai resultar lá na frente, às vezes até em um gol. Então, além dessas, nós temos a musical, que são os grandes músicos, compositores. Temos a naturalista, que é essa pessoa que tem uma intimidade profunda com o mundo natural. Nós temos aquele cientista aí do Espírito Santo, não é? Que era o especialista em beija-flores. Pois é, ele tinha inteligência naturalista extremamente desenvolvida. Tem também a existencial, que é um acréscimo que o Gardner fez mais tarde, e aqui duas que nos interessam profundissimamente para estas nossas reflexões. A interpessoal, que é entre as pessoas, e a intrapessoal, que é a do autoconhecimento. Por isso, nós temos aqui, isso tudo que Sócrates nos manda fazer, está formulado agora em linguagem moderna de Howard Gardner, é a inteligência intrapessoal. E a interpessoal é a de Daniel Goleman, chamada inteligência emocional ou inteligência social. Mas é interessante nós fazermos jus dizendo que Daniel Goleman tomou por empréstimo ou puxou o fio da inteligência interpessoal de Howard Gardner, das múltiplas inteligências, e desenvolveu isso, e está hoje desenvolvido para todos os campos, principalmente para a educação, e também na área do universo corporativo. O mundo do trabalho hoje está muito atento a isso, sobre as necessidades do rendimento no mundo do trabalho, porque pessoas felizes, equilibradas, são melhores funcionários, dão maior produtividade, e funcionários felizes rendem muito mais no trabalho. Então, temos essa questão, e em que consiste, basicamente, muito rapidamente, a inteligência emocional é aquela que, através da qual nós aprendemos a identificar e a dominar. Vamos nos treinando a dominar as nossas emoções. O sentimento, como é mais próprio para as virtudes, nós não precisamos treinar tanto. Às vezes nós usamos sentimento e emoção como sinônimos, mas aqui, para os efeitos da nossa reflexão, estamos fazendo essa distinção conceitual, em que nós, então, com a inteligência emocional, nós somos capazes de equilibrar a razão, o intelecto, com a emoção, com as nossas inclinações. Mas nós precisamos, porque o objetivo dessa aprendizagem, de nós encararmos, enfrentarmos e dominarmos as nossas emoções, é para nós usarmos isso em nosso próprio benefício. Claro, no projeto evolutivo espiritual. Há um grande perigo aqui de as pessoas, os espíritos, já terem desenvolvido e continuem desenvolvendo a sua inteligência emocional, mas para enganar o outro.
porque são pessoas extremamente persuasivas, e nós vemos isso, sem fazermos nenhuma referência a quem quer que seja, no mundo dos políticos, porque são muito capazes de persuadir as criaturas, às vezes vão persuadindo nações inteiras. Quando, por exemplo, na Alemanha, antes da Segunda Guerra, o ditador não era poderoso, mas ele tornou-se poderoso porque trabalhou a credulidade do outro, a credulidade do povo, porque tinha essa forma particular e a forma poderosa de persuadir o outro, de convencer o outro na direção que interessava a ele. Mas nós vemos isso não só no mundo político, político no sentido da profissão, mas nós vemos isso na nossa família, nós vemos isso no lar, nós vemos isso no trabalho, nós vemos isso em toda parte. E, então, neste contexto, é para nós equilibrarmos razão e emoção sob esse prisma. Joana de Ângeles nos fala sobre isso. Usa a razão até para praticares a caridade. Ela está aqui falando do sentimento. Mas por que tem que praticar a caridade sob o crivo da razão? Porque muitas vezes, e nós espíritas também temos essa experiência, no afã de nós praticarmos o bem, nós esquecemos o filtro da razão e muitas vezes exacerbamos o nosso esforço de caridade, retirando dos nossos irmãos a possibilidade de desenvolverem na própria encarnação aquilo que está já programado e que já foi aceito nesse planejamento pré-encarnatório. Então, é essa inteligência emocional que nos diz respeito muito aqui para as nossas reflexões da noite, e agora, mais recentemente, com Dana Zohar e Ian Marshall, dois físicos e filósofos que propuseram a inteligência espiritual. Para eles, é um tipo de inteligência que a criatura desenvolve e que lhe é muito importante para a consecução dos objetivos dos seus projetos de vida. Nós, espíritas, aqui tomo essa licença para dizer que a inteligência espiritual é própria do espírito imortal que comanda a matéria e que, portanto, como espírito imortal, transcendente na sua realidade metafísica de expressão no mundo, desenvolve essa inteligência como espírito imortal, e como espírito imortal se conduz aqui de acordo, e aí encontramos a formulação de Dana e de Ian, e aqui formulam e usam todas as possibilidades segundo o ponto de vista da espiritualidade ou da sua realidade verdadeira, da pátria verdadeira do plano espiritual. Esse contexto em que nós estamos aqui falando, diz respeito agora, estamos falando, do espírito que busca essa realização dos objetivos. E aí ele exterioriza um comportamento. O espírito superior é tido como uma criatura muito estranha, porque não pactua com determinados campos de ações, e esse comportamento, essa é uma outra distinção interessante para nós tratarmos dessa autoeducação através das emoções, porque o comportamento é diferente de atitude. São duas palavras que nós também usamos quase como sinônimos, mas, na verdade, há uma distinção conceitual. A atitude é interna e o comportamento é exteriorizado, é externo. O comportamento revela a atitude. Então, nós temos, principalmente agora no campo dos preconceitos,
nós temos os atos que revelam no comportamento a atitude da criatura, porque já é da sua bagagem também. Então, essas questões, então, nós até agora tratamos do indivíduo em si, ainda que muito superficialmente, muito rapidamente, mas do universo do indivíduo. Mas nós vivemos num mundo de relações. Nós estudamos isso na terceira parte lá de O Livro dos Espíritos. São essas leis morais. E nós temos lá a lei da conviviabilidade, do convívio, a lei de sociedade. Então, é quando entra o outro. Nós temos este universo pessoal, intransferível, em que nós temos o nosso repertório de conquistas intelectuais, o nosso repertório de conquistas na área do amor, o nosso repertório de emoções, às vezes de problemas que nós trazemos, de situações mal resolvidas no passado, assim subsequentemente, que nós todos já conhecemos isso muito fartamente, embora ainda não apliquemos tudo como devêssemos. Mas então, quando entra o outro, e quem é o outro? Quem é esse alter? Esse outro é uma pessoa. Uma pessoa pode ser rica, pobre, negra, homossexual, indígena, pode estar enferma, pode ser pobre, pode ter carência emocional, enfim, uma série de características ou de situações que estão ali presentes no quadro particular de cada criatura. Isso é particularmente para a área de vocês, que é a área médica, também a área de enfermagem, enfim, as áreas da saúde, isso é muito importante, porque nós somos humanos e nós temos as nossas emoções e trazemos as nossas, digamos assim, idiosincrasias, as nossas características de outras encarnações. Então, é natural que muitas vezes nós sintamos esta ou aquela reação emocional diante de tal ou qual que a criatura. Chega lá na emergência um facínora, e você sabe que ele é o facínora, ou como é que você vai tratá-lo? De um modo geral, você tem os seus valores, claro, e usa talvez mais o dever nesse contexto, no seu processo de autoeducação, agora no exercício da sua profissão, não só da área médica, estou citando esta, depois vocês podem aqui confessar, falar isso aqui conosco, mas em outras situações, em outras áreas, na área da educação, as simpatias são naturais. Um professor pode ter mais inclinação para tal ou qual aluno, mas não pode, pelo dever profissional, pelo código ético da sua profissão, ele não pode distinguir nenhum aluno de outro e tem que tratá-los igualmente. Embora no sentimento ele possa gostar mais mesmo, amar mais um do que o outro. Isso acontece na família, no trabalho, no seu condomínio, na sua profissão, enfim, em toda parte, porque nós somos nós em toda parte, assim como somos ou como estamos do ponto de vista evolutivo. E esse outro é essa pessoa, mas também pode ser uma causa. O espiritismo, por exemplo, pode ser o caso de uma situação, uma área de conhecimento. Então, pode ser a nossa relação com Deus, pode ser com o meio ambiente, e assim subsequentemente. Esse outro não tem que ser necessariamente só uma pessoa. Pode ser uma causa, pode ser o meio ambiente, enfim, pode ser os desdobramentos de uma tipificação desse outro, que são nossas relações muito interessantes. E quando nós pensamos as nossas relações, nós muitas vezes temos algumas relações de dependência com o outro.
Isso nós estudamos como heteronomia e autonomia. Do ponto de vista individual, vamos dizer que nós somos seres heterônomos. Nós somos orientados, somos dependentes de coisas externas a nós. Como, por exemplo, por que nós temos uma Constituição? Porque precisamos de balizamentos. Por que nós temos o leão do imposto de renda? Porque nós temos o balizamento. Por que nós precisamos de sinais de trânsito e código de trânsito? Porque nós precisamos de limites. Por falar em limites, a educação, que nós cansamos de dizer que é de limites, a educação não se faz só de não, que é, de um modo geral, às vezes, as pessoas tão interessadas em dar limites, elas enveredam por uma banalização do não, da negação, quando, na verdade, o projeto de educação é feito de sim e de não. Só que existe um não que é inegociável, e muitos outros são negociáveis. Então, neste contexto, as crianças, por exemplo, são heterônomas, porque elas dependem de nós para orientarmos. Nós somos heterônomos, assim mesmo como cidadãos, porque precisamos ainda de balizas externas, sanções externas, como disse um psicólogo social norte-americano, Allport. Para usarmos essa terminologia, ele tem também as sanções internas. É quando o ser é autônomo. E quando ele sabe, pelo dever, pelo conhecimento da lei de Deus, ou pelo conhecimento dos princípios morais que regem outras religiões e a própria sociedade, de um modo geral, eles criam as próprias sanções. Eles próprios não se permitem mais fazer tal ou qual coisa, embora sejam possíveis, alcançáveis por eles. É aqui que entra aquela magna questão paulina. Tudo me é lícito, nem tudo me convém, então eu não faço, porque sou autônomo. E a autonomia é o grande processo libertador da criatura, enquanto a heteronomia é da dependência. Essa dependência não é só assim de dispositivos legais, a dependência às vezes também é da emoção do outro, que é uma doença, é uma patologia que nós estudamos como dependência sem substância, e essa patologia é conhecida como codependência. São essas relações doentias, em que os dois, vamos tomar aqui os cônjuges vivem um casamento infeliz. Nenhum dos dois está feliz, mas nenhum dos dois consegue sair, se desvencilhar dessa relação doentia, porque tem uma espécie de dependência ou de prazer em ser dependente, e às vezes também de estar ali numa situação de sofrimento. Então, este outro pode ser esta situação, o meio ambiente, uma causa, pode ser Deus, naturalmente, e assim por diante. Quando nós temos estes nossos repertórios que estão juntos, o meu repertório, eu tenho um repertório de emoções, de conquistas intelectuais, a minha vontade está ali presente, e o outro também tem um repertório de emoções, de conquistas no sentimento ou não, de conquistas intelectuais, e nós vamos estar em relação. Quando nós fazemos essa relação, se nós estamos espiritualmente, emocionalmente educados, equilibrados, quando estes dois universos se unem, se nós fazemos assim, nós estamos distantes, podemos estar próximos fisicamente, agora com a pandemia não, mas fisicamente próximos e não estarmos interagindo em profundidade, em essência. Se nós fazemos assim, nós estamos conhecendo o universo do outro. Mas a relação, o diálogo, que se diz mesmo de essência,
que vai frutificar é quando eu cedo um pouco do meu universo e o outro cede um pouco do seu universo. E nós fazemos isto. Nenhum de nós perdeu a sua parte essencial. Ninguém ficou pobre, aqui também não ficou pobre, mas os dois estão se enriquecendo nessa interpenetração de uma parte do universo de cada qual. Essa é uma questão muito importante, porque nós temos esse amor que vai produzindo saúde, não só saúde no equilíbrio das relações, mas o amor, como nós todos sabemos, que dirige todos os universos, porque Deus é amor na definição de João, o amor constrói todas as relações, constrói os universos, constrói a nossa saúde. Por isso que nós temos hoje a área recentemente instituída da psiconeuroendócrino-imunologia, que nos fala exatamente das emoções positivas que trabalham através do nosso cérebro para irrigar o nosso cosmo orgânico, porque elas se transformam em realidades bioquímicas no cérebro. E por isso que a área médica, estamos aqui diante de tantos médicos, há tanto tempo fala sobre um paciente fez um AVC, fez um câncer. É exatamente por isso. Isso já, Hipócrates já sinalizou lá nos tempos clássicos. E, ao mesmo tempo, se as emoções são positivas, nós construímos a saúde. E, por isso, o sistema imunológico fica muito mais favorecido, muito mais favorecido. E há várias pesquisas nesse particular, principalmente lá nos Estados Unidos, que fizeram pesquisas em como a época era SIGA, o elemento que o organismo produzia quando as pessoas estavam diante de filmes de Groucho Marx, que é o bom humor, é um indício de saúde, ou então quando estavam vendo documentários sobre a Madre Teresa de Calcutá. Mas os pesquisadores apresentaram também documentários sobre as ações nazistas, e então esse índice da taxa de imunologia caiu em função daquilo que as pessoas não só captaram, registraram, fotografaram mentalmente, e então isso se refletiu na sua condição fisiológica. É nesse caso, então, que nós estamos falando das emoções. Por isso, nós devemos educar as nossas emoções e também devemos, lembrando aqui Aristóteles, o Aristóteles disse que a grande tarefa da educação é educar o desejo. Nós poderíamos dizer isto como a síntese de hoje, esse movimento em que muitas pessoas estão investigando, estudando a inteligência emocional para dominar, conhecer as emoções, superá-las e usá-las adequadamente no campo do trabalho ou nas relações em qualquer parte e relações de qualquer natureza. Nós chegamos aqui ao final, é uma pena porque nós temos outras reflexões, mas vamos aqui seguindo a orientação, só para nós darmos aqui alguma sinalização de como isso pode acontecer, por exemplo, na família. Na família, muitas pessoas, pais, mães e outros familiares, têm assim uma espécie de mantra. Homem não chora. Isto é um crime, porque o homem é um espírito, ele pode sim chorar. Felizmente agora isso está se modificando, mas ainda há esse tipo de crença, entre aspas, de que homem não chora. Também uma outra é de que isso é coisa de menina.
e o menino não pode fazer. Ou isto é coisa de menino e a menina não pode fazer. Nós sabemos que, do ponto de vista da bagagem pretérita do espírito, ele pode ter ali mais uma inclinação apenas para brincar, para uma menina apenas brincar com a bola. E assim subsequentemente. Uma dificuldade que se vê na educação no seio da família, e às vezes também na escola, é quando as pessoas, quando uma criança, por exemplo, tem uma ação, um comportamento que precisa ser reorientado. Então, as pessoas dizem, você fez uma coisa feia. Não. Aquilo não é uma coisa feia que a criança fez. Aquilo é uma coisa errada. Não vamos confundir errado com feio. Ou certo com bonito. São questões diferentes, de natureza diferente, e nós não devemos confundir isso. O que é feio está errado, errado, o que é certo, o que é bonito. Até também porque as pessoas dizem que o que é feio ou bonito lhe parece, né? Assim lhe parece. Há ainda uma outra questão que na família, mas também em toda parte, em todo tipo de relação, é a dificuldade de nós verbalizarmos o que nós sentimos. Ou seja, de nós não trabalharmos verbalmente, olha aquela inteligência verbolinguística, de nós não sabermos verbalizar a nossa emoção. Por exemplo, quais são os nossos irmãos espíritos encarnados masculinamente que estão conosco? Homens, de um modo geral, têm dificuldade em dizer, por exemplo, para a esposa. Esposas, aproveitem este momento. O seu vestido é bonito. Quantas vezes você disse isso para sua esposa? Ou, o seu cabelo hoje está muito bonito. Você modificou o seu cabelo. Ou, isso que você fez é muito interessante e louvável. Ou, como você está bonita hoje. Claro que, como nós sabemos que toda lei é neutra, também as esposas, agora os maridos aproveitem, as esposas também digam aos seus maridos, aos seus esposos, como você hoje está interessante, você hoje está muito elegante, você fez alguma coisa que redunda em resultados muito interessantes para a nossa família, eu lhe agradeço isso, e assim subsequentemente. Precisamos nos treinar para dizer isso. É bom nós treinarmos com as coisas boas, porque nós também temos que, no processo de autoeducação das emoções, nós também precisamos treinar para verbalizar as emoções negativas. Aquilo que nos atinge e que nós não devemos guardar, porque isso os médicos sabem, os enfermeiros sabem, os psicólogos sabem, porque aquilo redunda em desequilíbrio do cosmo orgânico. Mas é claro que é preciso treinar a assertividade, que é a nossa capacidade de dizermos com elegância, com delicadeza, com objetividade, aquilo que precisa ser dito, que não é tão agradável para o outro ouvir, mas que é necessário que seja dito ao outro. Então, nós precisamos nos alfabetizarmos. Porque, de um modo geral, nós padecemos de analfabetismo emocional. Como é que nós identificamos isso? Uma primeira etapa é quando o indivíduo não tem nenhuma conexão com as emoções. Ele ignora aquilo, até quer se defender, digamos, de não trabalhar com as emoções, porque às vezes é desconfortável, mas às vezes é muito agradável. Existe uma outra etapa em que a criatura apresenta sintomas físicos. Ela sente, por exemplo, dor no estômago, sente dores no corpo,
porque ela não consegue verbalizar, ou porque ela não está alfabetizada emocionalmente para fazer isso, ou porque o choque foi de tal ordem que ela ficou tão paralisada que somatizou isso. Depois ela recupera naturalmente com prece, com tratamentos outros que nós conhecemos da nossa doutrina também. E esses sintomas físicos aparecem porque nós não falamos, nós não verbalizamos. E aí as pessoas, inclusive, tomam remédios quando poderiam ter evitado a situação. Portanto, esse processo de autoconhecimento, que demanda essa assertividade equilibrada da verbalização das emoções, em que nós, por exemplo, devemos nos acostumar, nos disciplinar a pedirmos desculpas, a pedirmos perdão. Esse é um exercício fundamental. Às vezes nós queremos educar as crianças e dizemos, agradeça ao titio, agradeça, mas o próprio não faz isso. Portanto, ele não dá o recado e não dá o exemplo. Essas questões vão para o universo do trabalho e nós hoje trabalhamos com as competências socioemocionais que, por exemplo, só para darmos um exemplo, porque estamos terminando, as ideias que nós trabalhamos em debates, em reuniões, nós precisamos harmonizar isso e estarmos com o outro numa relação aberta de diálogo, dividindo o nosso espaço, que esse aqui é um espaço fenomenológico. Eu dou uma parte do meu universo temporariamente enquanto estou em diálogo com você e você me empresta o seu e os dois saímos mais ricos. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, lembrando Joana de Ângeles, que disse, podes e deves ser feliz. Esta é a tua liberdade de escolha. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Temos mais considerações, quem sabe os companheiros podem contribuir conosco. Agradeço a todos, a Deus, aos nossos amigos espirituais e a vocês todos que estiveram aqui e estão conosco. Obrigado, professora. E parabéns pelo conteúdo, pela pontualidade, né? 9 horas, como combinamos, né? Pela disciplina, né? Pois é. Mas, olha, eu devo confessar, acabei de falar sobre isso, eu devo confessar que eu fiquei muito tentada a avançar um pouco, mas o dever me obrigou. Não, mas a senhora vai ter muito o que falar ainda aí. Teve uma pergunta do Odilson perguntando o que é alteridade. Oi, Odilson, um abraço para você, querido amigo. Deus te abençoe. Obrigado. Nós falamos ainda há pouco qual é o problema, o outro, né? Um filósofo nosso contemporâneo, o Jean-Paul Sartre, dali é um ateu materialista, mas os ateus também têm coisas importantes que, inclusive, podem ser incorporadas ao pensamento do espiritismo, mas ele disse, l'enfer c'est l'autre, quer dizer, o inferno é o outro, é nesse mundo de relação em que muitas vezes nós temos embates, combates daqueles nossos repertórios. Então, o problema, o outro é o alheio, é o alter. Alteridade é nós termos a capacidade de entendermos que o outro é um universo e, portanto, essa condição de ser o outro, de estar na sua condição de outro, é a alteridade. Uhum. Quer desdobrar isso, Adilson? Está bem respondido, obrigado. Eu também vi na internet, é isso mesmo. Queria fazer uma pegadinha comigo, hein, Adilson? Nada disso. Eu queria uma explicação da doutora filósofa. Só Não, isso. Imagina, querido. Você também só estou brincando. Isso é uma brincadeira. Nádia, abre seu vídeo, por favor. Aqui, né? Isso, pronto. Foi? Obrigada, isso aí. Ok. Alguém tem alguma pergunta? Osmar, pode fazer pergunta, Osmar? Professora Nádia, quando você fala da racionalidade da caridade,
É muito difícil a gente entender isso, porque tem situações que a razão está clara, mas em alguns momentos é muito difícil. Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho melhor e exemplificar. Olha, o pensamento de Ângeles é esse. Eu acho que está se referindo a essa frase dela que eu usei, né? Usa a razão até para praticares a caridade, é isso? Isto. Isso. Esse é um pensamento, uma formulação de Joana de Ângeles. Porque nós, principalmente nós espíritas, vamos falar só do nosso universo religioso, né? Para não melindrarmos ninguém, mas isso é próprio de outras vertentes religiosas. Nós ficamos tão imbuídos, sobretudo no início, da nossa responsabilidade, do nosso desejo de ajudar o outro e de praticar a caridade, posto que fora da caridade não há salvação, esse é um lema, um dístico da nossa doutrina espírita, e nós vamos, nesse afã de fazer o bem, de praticar a caridade, a razão não baliza, não delimita o escopo da nossa ação. Você veja, às vezes nós queremos muito ajudar o outro e vamos ajudando, o outro pode se tornar preguiçoso, ocioso, porque nós não dosamos, é preciso a dosagem. A razão está para nós aí colocada para nós equilibrarmos o nosso sentimento. É um caso em que nós precisamos equilibrar o sentimento porque ainda não desenvolvemos a inteligência espiritual de tal maneira que possamos estar ao lado do outro para ajudá-lo e não para substituí-lo naquilo que é próprio do desenho da sua encarnação, tal como previsto no planejamento pré-natal. Então, não sei se estou indo na direção em que você está pensando. É isso? É isso, sim. Então, é isso. É isso, sim. Nós precisamos... É porque muitas vezes, em razão da razão, né, a gente acaba não ajudando ou então extrapolando na ajuda. Exatamente, é isso mesmo. Um caso, foi muito bem lembrado isso, quando você diz assim, às vezes, você diz, eu não vou dar nenhum auxílio material para esse irmão porque ele vai beber, ele vai gastar em bebida. Ou então, essa criança que está aqui exposta na rua, no sinal, então é porque ele está sendo explorado, não vou ajudar. Isso é uma coisa de foro íntimo, mas você precisa balizar a razão. Às vezes realmente não é adequado, mas nós temos que ter esse cuidado para não esterilizarmos a nossa inclinação natural para a prática do bem e do amor, mas precisamos desse equilíbrio, dessa assertividade comportamental equilibrada. Muito obrigado. Mais alguém? Só gostaria de, aqui através da AME Bahia, né, pedir que de outra vez coloque Nádia em 2 horas. Porque 1 hora é pouco demais, principalmente nesse item da filosofia, que é uma coisa encantadora. Eu sou apaixonada por filosofia, acho que se eu tivesse de fazer um outro curso, não faço mais essa altura, mas eu faria filosofia, porque eu adoro, meu irmão. Como é seu nome, querida? Raimunda. Raimunda, ai, que linda a sua terra, e a filosofia é linda, sim, mas olha, faça o curso de filosofia agora. Agora. Você está dizendo assim, eu não vou precisar mais disto nesta encarnação, prepare-se para as próximas. A outra. Mas também prepare-se para ser feliz nesta.
realizando uma coisa que lhe dá muito prazer, prazer espiritual, prazer moral, prazer intelectual, faça isso agora. Aliás, quando nós temos um fracasso, uma coisa assim, não é o seu caso, evidentemente, só estou aproveitando aqui a tua participação comigo. Quando alguma coisa não dá certo, nós temos a tendência de ficar paralisados, já não deu certo. Não. A própria Joana de Ângeles nos aconselha, comece com entusiasmo inicial, recomece. E não tenhamos medo de nada. Se vocês me derem depois um tempinho, eu falo sobre o medo. Obrigada, Nádia. Vou pensar nisso. Obrigada a você, querida. Professora, tem uma pergunta Diga. relacionada ao grupo, que nós somos um grupo, um braço da AMES, que é o grupo da capelania hospitalar, que faz visita a pacientes em hospitais. E, em relação à inteligência emocional, à interpessoal, né, tem um ponto que eu queria que a senhora comentasse, é sobre o nosso envolvimento. Tem um colega que sempre fala isso, né? Inclusive ele fala interessante, Eduardo, se envolvia demais com o sofrimento alheio. E aquilo, às vezes, trazia desequilíbrios. E ele aprendeu na capelania a separar as coisas. Ele desenvolveu essa inteligência, vamos dizer, né, de relacionamento interpessoal, de saber o que é do outro, o que é dele, e não carregar, ao mesmo tempo ele ficar sensível ao problema do outro, ter empatia, mas não carregar com ele aquele problema, dar dono ao problema, né? O problema dele não é meu. Queria que a senhora comentasse sobre isso, essa inteligência, essa habilidade. Isso. Nós temos uma tendência a considerar empatia, nos colocarmos no lugar do outro e ficarmos lá, junto com ele, no lugar dele. Não é isso a empatia. Empatia, até a palavra que vem do grego, o próprio pathos, que é sentimento, é espanto, tem uma série de significações também. É nós nos colocarmos no lugar do outro para identificarmos aquele universo, para avaliarmos o que precisa ser feito e não ficarmos lá junto com ele. Nós vamos lá, identificamos e voltamos para o nosso eixo, porque é com o nosso eixo que nós vamos poder ajudá-lo. Nós não vamos poder ficar junto com ele o tempo todo. O nosso mentor a nossa casa querida aqui no Rio de Janeiro é o Grupo Espírita André Luiz. O André Luiz, uma vez, nosso querido mentor, nós falamos assim com uma certa intimidade com o nosso mentor. Às vezes nós dizemos ou André ou André Luiz, mas eles sabem do quanto pulsa o nosso coração por ele, de todos nós lá no grupo. Ele uma vez disse que se a casa tivesse algum problema, ele disse, se o barco furar, eu não afundo com o barco. Aí nós pensamos, porque também nas falas de Jesus nós já ficamos também muito perplexos em algumas vezes, e aqui do mentor, mas será que ele vai abandonar o barco? Não, ele não vai abandonar. Porque se ele ficar no barco, ele afunda com o barco e não pode nos ajudar a levantar o barco, a salvar as pessoas do barco. Então, é isso a empatia. A empatia é ir lá, identificar o que está acontecendo, voltar ao nosso eixo, com as nossas possibilidades, avaliar resilientemente as questões, que são as possibilidades, e voltarmos lá com ajuda. Mas nós no nosso eixo, senão nós não conseguimos ajudá-lo. Nós ficamos lá junto com ele chorando. A sensibilidade é para nós termos esta solidariedade, que é uma condição vibratória que o outro sente. Mas nós precisamos voltar ao nosso eixo para poder ajudar mais e melhor. Ok. Nesse aspecto, eu posso dar até um testemunho pessoal, que eu me lembrei agora. Sim. Certa vez eu era residente, né, no Rio, né, em medicina,
E um tio meu teve um processo de um câncer, um mieloma, estava na fase terminal. Eu já tinha até voltado para Vitória. E a família toda me chamou para ir lá dar apoio, né? Foi como médico, era o único médico da família e tudo. Cheguei lá, ele já estava bem avançado a doença dele, eu tinha uma ligação muito forte com ele. Aí, na hora que eu chego, me deparo com a família toda reunida e ele, eu caio em prantos e choro. Aí tinha uma explicação que eu era, né, envolvimento emocional de sobrinho querido dele, né? Mas o pessoal fica até meio decepcionado no sentido de que eu não podia, eu me envolvi e fiquei na mesma situação de todos estavam ali naquele sofrimento e não tive aquela racionalidade que estavam esperando de mim. Mas aí eu era parente, tem uma explicação, né? O envolvimento emocional é mais forte, mas olha, não é crime chorar. Aquela história de homem não chora na família, mas é em toda parte. O homem chora sim, e deve chorar, porque senão vocês todos da medicina sabem que o problema cardíaco depois fica um problema. Mas pode chorar. Você pode ir para junto do outro, partilhar com ele aquele momento, ser solidário, abraçar fisicamente, agora não na pandemia, mas vibratoriamente você pode se emocionar, pode chorar junto, mas avaliando aquilo, isso é um conforto moral para o outro, mas você volta para o seu eixo para você ajudá-lo melhor. Então, não é nenhum crime você chorar, isso não foi um erro. O erro, se você me dá mais um minutinho, posso falar 2 minutos? Um minutinho de força de expressão. 2 minutinhos? Pode para ver que nós falamos sobre erro, isso que você fez não é erro, né? É o seu sentimento, porque era da sua família, né? Então, e aí a sua emoção, que está no plano, na instância do fisiológico, ofereceu essa reação que não é um crime e não é um erro. O que é o erro? Atualmente, na psicopedagogia, nós empreendemos e entendemos que o erro é um passo para o acerto. Não o único, mas é um passo para o acerto. Nós temos também, até na metodologia, nos métodos das pesquisas, da metodologia de pesquisa, que você vai tentando por ensaio e erro, não é isso? Mas a psicopedagogia diz que não é um único, mas é um passo para o acerto. Os cientistas dizem, eu já sei 50 vezes que não dão certo para eu ter o objetivo alcançado do meu objeto de pesquisa, mas continua até que ele encontra a solução. Então, o erro é um passo para o acerto. E nesse contexto, nós precisamos considerar que, às vezes, nós ensinamos o erro às nossas crianças. Olha o bicho-papão, vou chamar o guarda na esquina, vou te colocar no quarto escuro. Nós infundimos o medo na mente infanto-juvenil. Isso tem repercussões pela vida fora da criatura e ela acaba constrangida, inibida, com baixa autoestima e, claro, medrosa. Por isso que ela não avança para as conquistas. E então, as crianças não devem ser também trabalhadas com essa infusão de erro. Deixa o erro para lá. E toda vez que ela errar, não faça nenhum escarcéu, não critique. Chegue para ela e diga, vamos, isso aqui é uma possibilidade, vamos ver uma outra? Não emblematize isso como um erro, como uma coisa negativa. Isso repercute muito negativamente no psiquismo infanto-juvenil e até no psiquismo adulto. Nós sabemos disso, que é assim que funciona, né? Ok. Alguém mais? Alguém pediu aqui para a senhora falar, dar 2 minutinhos para falar sobre o medo para a gente terminar, então. Pode ser? Eu acabei já falando aqui. A senhora adiantou aí, né? A senhora adiantou. Ela falou. Se quiser concluir, se a senhora quiser concluir. E aproveita e faça as palavras finais, então. Tá bom. É sobre o medo e sobre o medo de errar. Nós
Vocês me desculpem, eu vou usar também um pouquinho a área de vocês, já que temos, só para encerrar. Nós temos uma espécie de um mantra que é assim, errar é humano. Isso não é desculpa. Isso é natural errar, mas não é desculpa ficar pedindo desculpas o tempo todo. O Emmanuel já nos diz isso. Nós não podemos ficar institucionalizando a desculpa o tempo todo. E para todo mundo. Mas errar é humano. Uma amiga minha da Escola de Enfermagem Ana Nery, da UFRJ também, não sei se vocês conhecem, conhece a professora doutora Elvira Felite de Souza, da enfermagem, ela dizia assim, e até escreveu sobre isso. Ela disse, errar é humano, mas na área da saúde, na área médica e da enfermagem, errar é desumano. Eu diria também assim, errar é humano, mas acertar é muito mais humano ainda. E é exatamente com essa mensagem de esperança, de positividade, de otimismo na nossa perspectiva evolutiva, com a certeza da fé futura que nós temos, que nos oferece a nossa doutrina, e com a certeza da companhia e da ajuda dos nossos mentores queridos, sobretudo de Jesus, de Maria, dos nossos anjos da guarda, de todos os nossos mentores, com todas essas possibilidades orquestradas em nosso benefício, em benefício da nossa trajetória evolutiva, nós devemos sim ter esperança, ter otimismo, ter confiança em Deus e em todas essas possibilidades, em todas as instâncias que nos felicitam o caminho, pavimentando de bênçãos, de luzes e realizações superiores o nosso caminho. Por isso, agradeçamos todos juntos, Mestre, aqui reunidos em Teu nome, de corações abertos, felizes pelo encontro que nos faculta o estudo da doutrina espírita. Nós te agradecemos, Jesus querido, pelas bênçãos com que nos cumulaste este nosso encontro, mas com que tens efetivamente cumulado as nossas existências, com teus carinhos, tuas proteções, tuas orientações. Nós te agradecemos, Jesus, por todas as nossas dificuldades. São as grandes alavancas para o nosso progresso, certos todos de que nunca estamos a sós, se pelas asas leves da prece e pela confiança em Ti e no futuro, nós podemos nos fortalecer e sair sempre mais adiante, fortalecidos e mais felizes pela superação das dificuldades. Neste instante, Jesus, em que em nosso planeta, que foi projetado, planejado e, digamos, construído pelas tuas divinizadas mãos, como tu, como governador do planeta e nosso anjo planetário, nos avisaste que haveria ranger de dentes nestes tempos, quando nós já reconhecemos essas dificuldades, nós te agradecemos por permaneceres conosco, mas ainda te rogamos, Mestre amado, que nos ajudes agora no dever moral de praticarmos a caridade, unindo os nossos corações, as nossas vibrações, os nossos sentimentos superiores que buscamos na formulação das virtudes que ainda nos faltam. Nós te rogamos, Mestre, que aceites estas vibrações fraternas com o objetivo da prática da solidariedade. E te pedimos, Jesus, que encaminhes estas nossas vibrações num amálgama de amor e carinho, solidariedade e fraternidade, para que estejamos juntos de nossos irmãos, em qualquer parte do planeta, que estejam padecendo dores e sofrimentos no corpo e na alma, sob as variadas formas em que agora
as humanas necessidades se estendem diante de teus augustos olhos. Desce, Jesus, pois, a tua misericórdia, o teu amor, a tua proteção, o teu fortalecimento por sobre todos os nossos irmãos que sofrem neste instante supremo na trajetória evolutiva do planeta em que és o guia, o modelo e o protetor. Graças te damos, Mestre amado. Recebe agora a nossa gratidão e sabemos bem que tu estás conosco e continuas a nos chamar. Tantas vezes, Mestre, no teu evangelho de luz, tu nos disseste, vem. Ainda te ouvimos, Jesus, esse convite augusto e luminoso. E hoje que te conhecemos pelo teu evangelho e pelo Espiritismo, nós te dizemos, Mestre, do fundo de nosso coração, Mestre querido, estamos indo, já estamos indo, sob a graça de Deus. Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Bem, a gente só nos resta agradecer, né, da professora Nádia, que com competência e amorosidade, né, trouxe essas mensagens para nós, sensibilizou a todos. E eu acho que só temos aí que agradecer. Eu queria estar vendo aí nosso dirigente máximo aqui, doutor Zé Luiz, aí presente, quiser falar algumas palavras de gratidão, de agradecimento, aí, palavras finais, pode se dirigir aí, Zé. Eu queria agradecer à professora pela grandeza desse momento, pelo verdadeiro presente espiritual e, sobretudo, pela colaboração tão importante ao prosseguimento desse trabalho, dessa missão grandiosa que Jesus nos confiou. Quero aproveitar também para parabenizar e dar um abraço virtual no meu querido amigo e ajudante de ordem, o Dilson, pela escolha feliz que ele tem feito e hoje, mais uma vez. Assim sendo, obrigado, professora. Pedimos a Deus que nos proporcione a alegria de tê-la conosco mais vezes para trazer a sua vibração, as suas palavras de crescimento e a sua colaboração para que possamos ser melhores na arte de transformar para o sorriso, de colorir os ambientes lúgubres dos hospitais e das casas que nós visitamos. Obrigada, professora. Que Deus te abençoe. Posso dar um recadinho para ela? Doutor Zé Luiz, muito obrigada pelo acolhimento, não só do seu coração, do coração do Odilson, de todos aqui. Eu estou muito feliz de ter estado e muito honrada de estar aqui com todos vocês. Agradeço muitíssimo a oportunidade que foi para mim um carinho ao meu pequenino coração. Agradeço muito, estou à disposição sempre que me convidarem. Estão, digamos assim, condenados ao meu sim. Muito obrigado, senhora, também. Que Jesus abençoe a sua caminhada. Doutor José Luiz, obrigada. O Dilson, pode falar, meu querido. A Nádia, a doutora Nádia, é uma verdadeira discípula de Sócrates, Platão, Aristóteles. Viva! Eu queria te parabenizar pela brilhante exposição, todo mundo já elogiaram. Aliás, uma autêntica aula, pena que o tempo é pouco, né? Como diz a Raimunda da Bahia, podia ser 2 horas. A gente não cansaria umas 3, 4 horas eu te ouvindo. Você realmente conhece bastante. E parabenizar e te agradecer de ter aceito o convite da Capelania da Alma. Eu sou um simples colaborador de Jesus e da causa espírita, e depois da casa espírita, né? Nessa ordem, digo. Muito obrigada pela atenção, viu? Eu que agradeço a vocês todos. Beijo e abraço a todos. Um abraço. Boa noite. Obrigado, professora. Que Deus abençoe o senhor. A todos nós. Amém. Gratidão. Gratidão. Aqui tem várias mensagens de gratidão para a senhora, hein? Muitas. Oba! Eu recebo com carinho. Ok. E a sua prece foi emocionante, professora.
Obrigada, queridos. Obrigada. verdade. Eu nunca tinha visto uma igual. Boa noite, gente. Boa noite. Até Abraço a Boa todos. Noite. Boa noite. Até a próxima Boa semana. noite a todos. Boa noite. Boa noite a A todos. companhia de vocês. Até amanhã. Boa noite. Amanhã. Osmar, meu Boa decano, noite. bom te ver, hein? Com Deus. Boa noite. Elma está aí. Boa noite, gente. Boa noite. Marcelo. Boa noite a todos. Tchau, Zé. Até logo. Tchau. Tchau, Nádia. Tchau, Obrigado, hein? queridos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Paz e luz a todos. Eu também. Amém.